Mas aí você pode estar me questionando. Guilherme, você está falando que não existe escassez nos NFTs porque você pode fazer cópias desses NFTs e vendê-los. Então a oferta fica ilimitada. Mas eu não posso usar esse argumento também para o Bitcoin? Em teoria, o Bitcoin é escasso, né? Ele tem somente 21 milhões de unidades. Mas você não pode criar uma cópia praticamente sem custo do Bitcoin? Vai lá na rede, copia o código do Bitcoin e faz uma cópia do Bitcoin, gerando um fork. E aí não são mais somente 21 milhões de unidades, correto? Você vai ter 21 milhões de unidades, mais 21 milhões de unidades dessa cópia do Bitcoin, digamos, chamada Bitcoin Cash. Então o Bitcoin também não é escasso, certo? Esse argumento não é novo, ele parece fazer muito sentido, né, à primeira vista, e eu vou apresentar aqui alguns motivos que fazem com que ele não se aplique ao Bitcoin. Primeiro ponto, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, ou melhor falando, a primeira criptomoeda a dar certo, e isso sempre terá valor. Provavelmente, o primeiro NFT criado na história também sempre terá valor, porque será um item de colecionador. Seja lá o que for, a primeira coisa criada de um mercado que teve sucesso sempre será valorizado. O primeiro carro da humanidade, vai ter um valor imenso. O primeiro avião criado vai ter um valor imenso. O primeiro computador criado, gigante o valor. Mesma coisa aqui, o primeiro NFT vai ter um valor de colecionável e o Bitcoin também, somente por ser a primeira criptomoeda, também tem um valor, mesmo se não tivesse utilidade. Mas o Bitcoin tem uma utilidade e o valor do Bitcoin está ligado ao tamanho e segurança da sua rede, à sua enorme base de usuários e toda a infraestrutura que foi criada até esse momento para atender a esses usuários. Uma cópia do Bitcoin não nasce com nada disso. Então, quando faz um fork do Bitcoin e nasce um Bitcoin Cash, um Bitcoin Satoshi Vision, um Bitcoin Gold, um Bitcoin Diamond, eles começam do zero. Eles não têm uma rede criada, eles não têm uma rede grande, uma rede segura, eles não têm infraestrutura, eles não estão dentro de todas as corretoras, eles não possuem mineradores e, portanto, sua rede está completamente vulnerável a ataques como, por exemplo, de 51%, né? Onde uma pessoa só com muito poder computacional consegue ter mais poder computacional do que 50% da rede, é o ataque de 51%, né? E aí ela altera as transações nos blocos, ela acaba com aquela criptomoeda. Enfim, notem como não é a mesma coisa. O valor do Bitcoin está justamente no tamanho da rede e da segurança da rede que foi construída até esse momento. E isso não é uma opinião minha, isso é um fato. A gente verificou em 2017 a criação de centenas de cópias do Bitcoin, como as que eu citei nesse vídeo. E o que aconteceu com o Bitcoin? Nada. Essas moedinhas nasceram e afundaram na sequência, porque não conseguiram ter sucesso. O valor do Bitcoin não está em tecnologia superior. O Bitcoin Cash ele é mais rápido, ele é mais barato. Não interessa. Não é isso que importa. O que importa é a rede do Bitcoin. E o mais interessante disso é que esse valor do Bitcoin está conectado justamente à inflexibilidade dele de mudar o que ele é. Então, enquanto diversas altcoins nascem com aquela teoria de não, essa aqui é mais rápida do que a outra, então a Ethereum ela é lenta e vai nascer a Cardano, aí depois não, a Cardano é ruim, vamos com a Solana e tal, elas vão mudando e isso vai destruindo o próprio valor delas, porque uma próxima cópia sempre vai ser melhor do que a anterior. Já o Bitcoin não, o Bitcoin é inflexível, ele tem regras rígidas e a credibilidade do Bitcoin como moeda está justamente no fato dele não ficar mudando o tempo todo. A função dele é garantir a sua segurança. Você confia no Bitcoin como um dinheiro escasso e que não sofre ataques externos. O mesmo não se aplica às outras altcoins, que não estão disputando em ser o melhor dinheiro, e sim em ser a melhor tecnologia. A cada semana vai vir uma cópia melhor tecnologicamente. Outro ponto interessante é que as cópias, no caso do Bitcoin, elas aumentam o valor do Bitcoin, porque provam a cada vez mais a segurança do Bitcoin como moeda, a força do Bitcoin como moeda. Então, por exemplo, tem um fork e nasce o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é o novo Bitcoin, é superior ao Bitcoin. Começa uma batalha, né? Algumas pessoas que estavam no Bitcoin começam a migrar para o Bitcoin Cash, fica durante algum tempo essa disputa no ar, e o que acontece? Essa nova cópia, como eu já expliquei para vocês, ela vai morrer. E isso prova para o mercado que o Bitcoin realmente é insuperável. Ele realmente é a moeda digital. E o que acontece com o preço do Bitcoin? Quando terminar essa batalha, ele vai estar acima do que estava antes. Vai estar valorizado com
com relação ao que aconteceu antes do nascimento dessa cópia. Isso também desincentiva a criação de novas cópias. Então, em 2017, nós tivemos dezenas de hard forks, dezenas de cópias do Bitcoin, como eu falei, Bitcoin Cash, BSV, né? Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Quantas cópias nós tivemos em 2021? Eu não sei de nenhuma. Por quê? Porque já perceberam que não tem como fazer uma cópia superior ao Bitcoin. Isso valoriza o Bitcoin, mostra a força do Bitcoin, mostra a segurança do Bitcoin. E aí sim você fala, pô, vou deixar meu dinheiro no Bitcoin, porque ele já se provou superior a possíveis cópias. E se tudo isso não te convenceu, existe uma última barreira para as criptomoedas, que é um possível ataque do Estado. E se o Estado proibir minha criptomoeda? E se o Estado quiser atacar essa criptomoeda? E está aí o valor, né, a última barreira do Bitcoin. O Bitcoin foi criado por um anônimo. Satoshi Nakamoto é um codinome para uma pessoa que ninguém sabe quem é. Isso gera uma proteção extra para o Bitcoin. Não existe forma de um político ou do Estado ameaçar essa pessoa, né? Satoshi Nakamoto, ou você acaba com essa rede, ou você fala mal dessa rede, ou a gente te mata, te prende, te multa. Isso não acontece com o Bitcoin, mas pode acontecer com qualquer outra criptomoeda que foi criada após isso, porque aí ela passou por monitoramento estatal. Todo mundo sabe que o Vitalik Buterin, por exemplo, é o fundador da Ethereum, assim como tem fundador de todas as outras criptomoedas. E isso é uma vulnerabilidade. Como eu falei, essas cópias do Bitcoin, como por exemplo o Bitcoin Cash, não compartilham da mesma rede, da mesma infraestrutura que foi criada pelo Bitcoin. Então vamos fazer uma comparação. É como se você tivesse um carro e toda a infraestrutura de carros que a gente tem hoje. Ruas, avenidas, postos de gasolina, concessionárias para compra e venda de carros, tudo certinho, tudo funcionando. Aí você vem genialmente e cria um carro. Mas esse seu carro, que é uma cópia do carro atual, ele não pode usar a mesma infraestrutura. Você não pode andar nas mesmas ruas e avenidas, você não pode utilizar os mesmos postos de combustível, você não pode comprar e vender esse carro nas mesmas concessionárias. Você vai ter que construir toda essa infraestrutura do zero. Será que você vai ter sucesso nesse mercado? Por melhor que seja esse carro tecnologicamente, então você fala, não, esse meu carro aqui, ele é superior tecnologicamente. Tá, mas onde é que eu vou andar com esse carro? Ah, a gente não tem rua ainda, a gente não tem avenida, não tem posto de gasolina. A gente vai criar tudo do zero. Pô, mas aí não serve, eu não posso ir no trabalho, eu não posso passear com a minha família, vou ter que esperar você construir tudo isso para poder usar? Tem que esperar. Não, então prefiro continuar com esse aqui mesmo. Esse aqui é mais lento, tem menos tecnologia, mas ele me atende muito melhor, ele é muito mais seguro para mim e para minha família do que comprar um carro que eu não consigo utilizar em lugar nenhum. Esse carro, essa cópia que eu estou falando para vocês, é o Bitcoin Cash, é o Bitcoin SV, é o Bitcoin Gold, é o Bitcoin Diamond. São cópias que podem ter até mais tecnologia, mas que não têm uma rede, não tem infraestrutura e, portanto, não tem usuários. Não servem para nada. E a tendência é que o valor no longo prazo vire zero. E o mesmo se aplica a todos aqueles NFTs que não foram as primeiras coleções. A primeira coleção tem aquele lado de colecionador, né? Aquele valor de colecionável, como eu falei para vocês. Todos os outros podem ser copiados, podem ser multiplicados por aí, aumentando a oferta e, portanto, a tendência no longo prazo é que valham zero ou muito pouco. Mas será que existe algo que traz um valor real para esses NFTs? Sim, existe. Aqui está o ponto. Eles são utilizados hoje para alguma coisa que tem valor, que no caso é você escapar da fiscalização estatal, com algo que o Estado, obviamente, vai chamar de criminoso, né? Então, lavagem de dinheiro, por exemplo, como essa matéria fala aqui. NFTs são usados pela elite para lavar dinheiro, afirma veterano. Os tokens não fungíveis, ou NFTs, chamaram a atenção em 2021. Mais precisamente, os NFTs captaram a atenção do público leigo pelos seus altos preços de venda. Nesse cenário, muitos investidores resolveram tentar a sorte, comprando NFTs na esperança de que um deles seja vendido por um preço alto. Contudo, segundo o controverso analista conhecido como Mr. Whale, as chances são baixas. Para ele, por trás do cenário composto por ricaços entediados gastando dinheiro, existe um esquema de lavagem de dinheiro sinistro. E ele dá um exemplo aqui de como isso funcionaria, como lavar dinheiro com NFT, em um cenário hipotético envolvendo uma pessoa chamada Mark. Mark criou uma criptomoeda para dar golpe em seus investidores, chamada Titan Coin.
O criador da Titan Coin mantém a maior parte das reservas da criptomoeda e, após promovê-la e criar um aumento no preço, vende suas reservas no mercado. O preço despenca e investidores são lesados. Entretanto, Mark sai rico do esquema. Mas o dinheiro adquirido não pode entrar na malha bancária ou levantará muitas suspeitas. Segundo o Mr. Whale, é nesse ponto que entram os NFTs, legitimando o dinheiro conquistado por meio de um esquema. Nesse caso, Mark compra uma imagem com dinheiro limpo e vende como um token não fungível. Então, com a conta que possui o dinheiro sujo, ele compra o NFT. Agora, Mark pode declarar o dinheiro como lucro de um NFT vendido sem nem ao menos levantar suspeitas. E aqui ele fala também sobre esse Cat Graffan, que é membro do Departamento de Arte e Design da Universidade de La Salle. Graffan afirma que obras de arte físicas já são historicamente usadas para a lavagem de dinheiro e que os NFTs têm servido ao mesmo propósito. Então, no mercado de arte, quando você vê aqueles quadros todos, maluco lá, passou uma tinta no meio do quadro e ele foi vendido por 50 milhões de libras. É claro que existe outro interesse por trás disso, que é justamente lavagem de dinheiro, é evitar ali que o Estado abocanhe parte do dinheiro que alguém ganhou, seja por meios lícitos ou por meios ilícitos. Mas no mercado de arte tradicional é possível fazer conexões. Agora, quando você não sabe quem está comprando e quem está vendendo, que é o que ocorre com as criptomoedas, isso fica muito melhor.